Olá, Virgem! Existe aqui uma situação na sua vida que você tentou sustentar já por muito tempo, porque em algum momento você acreditou que ali ainda havia algo para viver. Mas existe uma percepção chegando que muda completamente a maneira como você olha para essa história. Porque aquilo que parecia precisar de mais tempo pode, na verdade, estar pedindo uma decisão. E o mais bonito é que essa decisão não aparece para deixar um vazio, mas ela começa a abrir espaço na sua vida. Eu sou a Rosa Cigana de Iemanjá, cartomante, radiestesista e terapeuta energética, e essa é uma leitura coletiva para o signo de Virgem, pode não ressoar com todo mundo, portanto pegue apenas aquilo que fizer sentido com a sua história. E lembre-se, mais do que prever o futuro, a leitura ilumina aquilo que a sua alma precisa compreender. Então vamos compreender o que essa mensagem quer falar para o signo de Virgem. Virgem, existe algo que começou de maneira leve e talvez até inocente, mas que foi ganhando importância na sua vida. Você acreditou que aquilo poderia crescer. Por isso você permaneceu, você esperou, você tentou fazer dar certo. E quanto mais o tempo passava, mais difícil parecia simplesmente se afastar, porque aquela situação já fazia parte da sua estrutura emocional. Só que aquilo que começou trazendo expectativa também trouxe incerteza. Você nem sempre conseguia entender o que estava acontecendo. Em alguns momentos parecia que havia uma direção e em outros tudo voltava a ficar nebuloso. E isso foi fazendo você pensar demais sobre uma situação que deveria naturalmente ser muito mais simples, porque existe sentimento envolvido. E quando existe sentimento, nem sempre basta perceber que alguma coisa está confusa para conseguir soltá-la. Você pode ter tentado acreditar no que sentia, pode ter esperado que as coisas se esclarecessem, pode até ter dado novas oportunidades, porque dentro de você ainda existia uma esperança, mas chega uma hora em que o coração também precisa ser protegido daquilo que o mantém constantemente na dúvida. E aqui com a carta do anel e do trevo, aparece justamente uma possibilidade de continuidade, uma oportunidade, uma tentativa, uma situação que ainda parecia ter alguma chance de acontecer de outra maneira. Talvez tenha existido uma conversa, uma aproximação ou uma pequena abertura que fez você pensar que talvez pudesse ser diferente. Mas essa pequena abertura acaba trazendo uma decisão maior do que você imaginava. Alguma coisa acontece e você percebe que não pode continuar apenas esperando. E essa decisão pode até surpreender você, porque ela não nasce necessariamente de uma grande briga ou de um acontecimento dramático. Às vezes basta uma pequena percepção, uma atitude, uma resposta, um comportamento, e você entende que já não consegue mais olhar para aquela situação da mesma maneira. Você passa a observar com mais atenção, e aquilo que antes você tentava compreender começa a ser visto com mais lucidez. E este corte não precisa acontecer através de conflito, pode acontecer simplesmente porque você decide não participar mais de uma dinâmica que tira a sua tranquilidade. E isso significa inteligência emocional. Perceber que preservar a própria paz também é uma forma de escolha. E depois dessa decisão, alguma coisa começa a se movimentar. E a mudança foca diretamente a sua estrutura. Pode ser a casa, a família, a rotina,
o ambiente onde você vive, a maneira como você organiza a sua própria vida. Então existe algo que precisa ser renovado. Talvez você esteja sentindo vontade de mudar o ambiente ao seu redor porque internamente você já mudou bastante. É como se a vida estivesse pedindo espaço para uma versão sua que não cabe mais na antiga estrutura. E essa transformação, ela não fica parada. Existe movimento em direção a uma solução. Pode ser uma viagem, uma mudança, uma oportunidade distante ou algo que chega através de outro lugar, mas existe principalmente a sensação de que aquilo que parecia sem saída começa a encontrar uma passagem. Uma resposta que aparece, uma possibilidade que se concretiza, uma porta que talvez você nem estivesse mais esperando começa a se abrir. E você percebe que não precisava continuar insistindo no mesmo caminho para encontrar uma solução. Às vezes a resposta estava justamente na coragem de mudar de direção. E a partir disso, a gente chega a uma energia muito bonita. Carta da mulher e a carta das flores, que mostra você se voltando para si mesmo, para si mesma, voltando a reconhecer o seu próprio valor. Pode existir uma aproximação, um convite, um reconhecimento, uma demonstração de carinho, uma oportunidade que traga satisfação, alegria, mas acima de tudo, existe você se permitindo florescer novamente. Depois de uma fase em que precisou pensar demais, esperar demais, ou até tentar compreender demais, existe espaço para simplesmente receber aquilo que chega com leveza na sua vida. Você começa a perceber que não precisa convencer ninguém do seu valor. Quem realmente conhece aquilo que você oferece se aproxima de você de outra maneira. E essa mudança, ela começa dentro de você. Porque quando você passa a escolher a própria paz, também muda aquilo que aceita permanecer na sua vida. E a chama sagrada que acompanha essa leitura é a chama violeta, trazendo transmutação. Tudo aquilo que foi vivido, sentido, aprendido, pode deixar de ser peso e passar a ser consciência. A dúvida pode se transformar em clareza, o apego em liberdade, e aquilo que um dia te machucou pode se transformar em sabedoria. Que a chama violeta transmute toda essa energia que ainda prende você a situações que já cumpriram o propósito delas e que permaneça apenas o aprendizado. Talvez você esteja percebendo que algumas coisas não precisam de mais tentativa, mas precisam de uma decisão. E você não precisa esperar que tudo fique perfeito para escolher aquilo que faz bem para você. Nem tudo que durou muito tempo foi feito para durar para sempre. Algumas situações permanecem porque ainda temos algo para aprender com elas. E quando aprendemos, podemos seguir em frente, sem culpa, sem precisar apagar o que aconteceu, sem negar o sentimento que existiu, apenas entendendo que a sua vida também precisa continuar crescendo. E talvez essa seja a verdadeira mudança que essa leitura está mostrando. Você deixa de insistir para começar a escolher. Por isso não usamos o baralho cigano para entender as cartas, usamos as cartas para compreender a vida. Se essa leitura falou com você, deixe um coração aqui nos comentários. E já me segue aqui no perfil para acompanhar as próximas leituras. E se sentir que essa mensagem pode ajudar alguém que está vivendo uma situação parecida, compartilhe essa mensagem com ela. Às vezes uma mensagem chega até nós exatamente no momento em que precisamos ouvir. Gratidão à espiritualidade, aos meus mentores, ao meu povo cigano, à minha mãe Iemanjá, pela condução dessa leitura
E gratidão a você por estar aqui e permitir que essa mensagem encontre o seu coração. Que seus caminhos sejam abertos, que a sua casa seja protegida e que o seu coração encontre clareza. Que você tenha coragem para encerrar aquilo que já não precisa mais continuar. Que assim seja. Gratidão pela sua companhia, pela sua confiança. Até a nossa próxima leitura. Fica com Deus. Tchau, tchau.